Fala galera, tudo jóia? Bom, a gente já tem aqui no canal um vídeo de como fazer uma otimização de geometria utilizando o programa Games. A gente vai estar fazendo a mesma coisa hoje, vou mostrar para vocês, porém utilizando o programa Orca, que a gente também já aprendemos a instalar aqui no canal. Então, primeiramente, eu gostaria de convidar todos vocês a darem uma lida detalhada na documentação aqui na parte de otimização de geometria, que é o que a gente vai estar vendo hoje. Aqui vocês vão ter uma ideia, aliás, uma ideia não, vocês vão ter tudo aqui é, bem transparente com relação aos parâmetros padrão de do cálculo de otimização de geometria, quais são as configurações padrões dos cálculos e também algumas recomendações gerais, ou seja, basicamente a gente vai ter nesse bloco aqui o que vocês não devem fazer em algumas situações. Isso é muito importante aí dependendo do sistema que vocês estiverem trabalhando, beleza? Então, a molécula que a gente vai estar modelando hoje é o aleno, também conhecido aí o nome IUPAC que é o propadieno. E então vamos colocar a mão na massa. Eu vou abrir aqui o Avogadro, que é o programa que vamos utilizar para gerar nossas coordenadas x, y, z, gerar nossa estrutura. Então, com o lápis selecionado, clicar aqui, gerar uma estrutura assim, meio feia, mas não tem problema. Pronto. Sempre bom dar uma pré-otimizada, então a gente vem aqui nessa ferramenta, ó, esse Ezinho, e vamos fazer uma otimização aqui usando o campo de força universal. Start, ele vai ajustar a nossa molécula, e quando o valor aqui, quando esse DE aqui zerar, ou então ficar próximo de zero, ficar oscilando, a gente pode pausar. Muito importante pausar antes de salvar, para não travar o Avogadro na hora de girar a estrutura. Então, essa aqui vai ser a nossa estrutura inicial. A gente vai estar colocando ela no Orca aí para o Orca estar otimizando e para a gente ver como é o processo, né? Uma otimização simples. Então a gente vai vir em File, Save As e vamos salvar aqui na nossa pastinha. Ok, vou colocar o nome aqui de aleno underline init.xyz. Lembrem de marcar aqui, ó, para salvar como xyz. Save. Podemos fechar. Agora vamos lá na nossa pastinha. Aqui, Orca. E vamos abrir o terminal. Cadê? Opa. Não dá para abrir por aqui. Navegar por aqui mesmo. Da tela. Orca PT. Então aqui a gente tem nossa estrutura. Com o comando cat a gente pode visualizar o arquivo, né, sem ter que abrir ele com o editor. Agora a gente vai criar o nosso input, a gente vai criar ele na mão, diferentemente do Games que a gente criou dentro do Avogadro, o input, aqui a gente vai criar na mão. Vocês vão ver que é bem simples e é bem parecido com, com o input do Gaussian, que é um programa muito famoso também, muito utilizado pela academia. Então, primeiro passo é criar nosso input. Então, vou criar o aleno.imp. Eu vou usar o VI, vocês podem usar o Gedit ou qualquer editor de texto que vocês quiserem. Na primeira linha, eu vou colocar aqui o nosso nível de cálculo, então a gente vai colocar B3Lip. Vamos fazer um cálculo DFT. Na base 631G com polarização e vamos pedir para o Orca fazer uma otimização, certo? Aqui eu vou utilizar 4 processadores. Então, essa exclamação aqui no início da linha indica para o Orca que essa linha vai ser uma linha de comandos, vai ser uma linha de parâmetros. Então o programa vai ler e vai interpretar os parâmetros que aqui estão. Então a gente vai fazer um cálculo DFT usando B3Lip com a base 631G com polarização, OPT, que é uma keyword para otimização,
e esse PAL4 aqui no final indica pro Orca que vamos utilizar os 4 cores aqui, os 4 cores do meu processador para fazer os cálculos. Agora a gente tem que colocar um asterisco XYZ que indica para o Orca qual que é o tipo de coordenada que a gente vai estar inserindo aqui no input, carga da molécula 0 e multiplicidade 1 aqui, certo? Fecha o asterisco e aqui no meio a gente tem que colocar nossas coordenadas. Como as coordenadas estão salvas no arquivo externo aqui na nossa pasta, então vou chamar o 2.r, nome do arquivo e pronto. No VI eu consigo fazer isso aqui de maneira bem prática. Bom, feito isso, esse aqui é o nosso input. Lembre-se de fechar o asterisco aqui no final também, ok? Podemos salvar e sair. Perfeito. Agora a gente vai estar rodando o cálculo, submetendo um cálculo. Então, run orca aleno.imp. Beleza. No caso de vocês, quem instalou o Orca sem ter seguido os meus tutoriais, vai ter um comando diferente para estar chamando o programa. Não tem problema. Vai resultar no mesmo, o cálculo vai ser o mesmo. Quem tiver interessado em rodar o programa desse jeito aqui, só dá uma olhada na parte 3 do vídeo de instalação do Orca, que eu ensino como que vocês colocam esse script que eu criei, que ele submete o cálculo e já salva automaticamente dentro de um arquivo .out, certo? Só para facilitar aqui na hora de rodar o cálculo. Então, run orca, espaço, nome do input, pressiono enter e pronto, o cálculo foi submetido. Agora a gente pode acompanhar tanto com o top, a gente pode acompanhar aqui o orca rodando com o top, olha só, rodando aqui, ou então com o tail "-f" em cima do aleno.out, porque a gente pode ver de forma interativa, à medida que o arquivo vai sendo escrito, ele vai imprimindo aqui na tela pra gente. Eu vou pausar o vídeo, esse cálculo aqui deve demorar cerca de 2 minutos ou 1 minuto, não lembro, e assim que terminar eu volto com o resultado. Pronto, galera, 2 minutinhos aí e o cálculo terminou. Agora a gente tem que olhar os arquivos que foram gerados, né? Então aqui na pasta a gente tem vários arquivos aí que foram gerados durante o cálculo e o que nós estamos interessados é no out, no .xyz e no .trj. No .out a gente vai ter toda a saída todos os dados do cálculo. Então vamos abrir ele aqui para a gente ver o que a gente tem. Abrir a tela. No final dele, Shift G no VI, a gente tem aqui a mensagem falando que o Orca terminou bem. Além disso, a gente tem que buscar algumas keywords aqui. Então, procurando pela palavra converged, a gente pode checar se a estrutura convergiu. Então, aqui a gente tem o programa falou pra gente que a estrutura foi convergida, que a otimização ocorreu tudo bem com ela. Então, perfeito, podemos sair aqui do programa, do .out, e vamos dar uma olhada agora no .xyz, que nada mais é do que a estrutura final, a estrutura otimizada do nosso aleno. Para a gente visualizar no Avogadro é fácil. Avogadro aleno.xyz. Pronto, essa aqui é a nossa estrutura otimizada. Então a gente pode observar aí que os planos, né, formado aqui entre hidrogênio e hidrogênio-carbono, eles são alternados aqui de um carbono em relação ao outro. Daqui a pouco a gente vai ver o porquê disso aí. Além disso, caso vocês estejam interessados em ver como foi o processo de otimização, basta abrir esse arquivo .trj aqui. Acontece que o Avogadro ele tenta ler esse arquivo pela extensão, então ele não reconhece essa extensão .trj. Então a gente tem que trocar a extensão dele para um XYZ para ele poder reconhecer como um arquivo de estruturas, né?
e ler como um XYZ. Então, primeira coisa, a gente vai renomear esse arquivo trj para qualquer coisa aqui, aleno opt.xyz, só para não sobrescrever o nosso arquivo aleno.xyz que a gente já tem aqui. Pronto, feito isso, a gente pode agora abrir ele no VI. Então, aleno opt, beleza. Então, essa aqui é a nossa estrutura inicial. Aqui em extensões, animação, a gente tem esse slide que mostra pra gente como que foi o processo de otimização. Então, clicando no play, a gente vê o que foi feito aí, né, durante a otimização da estrutura. Então, a gente pode acompanhar quais foram os passos dados aí até o orc encontrar a estrutura com o mínimo de energia aí relativa a esse nosso sisteminha, né? Beleza, legal demais. Agora, a gente vai entender um pouquinho de por que o aleno possui essa conformação, sendo que não há nenhum motivo, se a gente pensar em, em efeitos histéricos, não há porquê temos esse tipo de configuração alternada. Ela poderia ser muito bem ser eclipsada, que não teria problema algum, mas a gente vai ver que é uma questão puramente orbitalar. Bom, galera, a primeira coisa que devemos notar aqui para poder explicar a conformação do aleno é notar que nós possuímos carbonos com hibridizações diferentes. Por exemplo, aqui nos carbonos das extremidades, nós possuímos carbonos do tipo sp2. O que isso significa? Significa que o carbono está ligado a 3 ligantes aqui através de orbitais do tipo sp2, orbitais híbridos do tipo sp2, e temos um orbital p puro pronto para fazer uma ligação pi com o carbono central. Bom, beleza. A mesma coisa serve para esse outro carbono aqui. E interessante notar que o orbital p puro, ele é perpendicular ao plano formado entre os ligantes. Então, se nesse caso aqui os ligantes estão no plano perpendicular à tela do computador, né? O orbital P vai estar aqui nessa direção aqui desse eixo. Então aqui teríamos um orbital P puro. E no carbono do meio a gente tem uma hibridização diferente, que seria a hibridização do tipo sp. Então a gente tem um carbono ligado a dois átomos, certo? Ligado aos dois átomos aqui, e através de orbitais do tipo sp, híbridos do tipo sp, e temos dois orbitais p puros, perpendiculares entre si e perpendiculares ao eixo das ligações. Então aqui teríamos, por exemplo, um orbital nesse meu sistema cartesiano aqui, esse aqui seria o pz e esse aqui seria o py. Mas a única coisa importante aqui é que eles são perpendiculares entre si e perpendiculares ao eixo da ligação. Então, nós temos no meio um orbital, um carbono do tipo sp, certo? Esse carbono do tipo sp, então, tem dois orbitais p puros que vão estar envolvidos aí na ligação π. Então, a gente tem o orbital p puro aqui. Vou desenhar um outro aqui saindo do plano do papel. Vocês têm que imaginar agora que esse aqui está saindo do plano, certo? Ligado a dois átomos. Então, vou pegar esse primeiro átomo aqui da extremidade, que seria o primeiro carbono sp2. Então, carbono sp2. E para que a ligação π ocorra, a gente tem que ter a sobreposição lateral dos orbitais p. Então, eles devem estar no mesmo plano. Então, teríamos essa conformação aqui, essa simetria aqui. Então, teríamos que ter essa simetria para que ocorresse essa ligação π aqui entre esse carbono e esse outro carbono. Isso também indica para a gente que se esse orbital π é perpendicular aos ligantes desse carbono, então, obrigatoriamente, os hidrogênios devem estar no plano que está saindo da tela. Então,
seria nesse plano aqui. Acho que tá dando para entender legal, né? E na outra extremidade, teríamos um carbono também do tipo sp2, com orbital p vazio, pronto para fazer uma ligação uma ligação π. O problema é que esse orbital do carbono central já está sendo utilizado para fazer a π com esse outro carbono. Só resta esse que seria aqui o orbital py, né? Então, esse carbono aqui, ele tem que ter o seu orbital py girado nessa direção, para que possa ocorrer, então, a formação dessa ligação aqui, π, entre esses dois carbonos, certo? E, a partir disso aqui, a gente podemos dizer, então, que os ligantes desse carbono vão estar perpendiculares, né, em relação a essa ligação aqui. Então, teríamos essa configuração aqui. Então, a gente pode olhar para a estrutura geral agora e perceber que este grupo, este plano aqui, está girado deste plano através de um ângulo de 90 graus, que é o que a gente observou lá na otimização de geometria. Então, isso aqui, essa relação entre os orbitais, que explica para a gente o porquê que o aleno tem essa conformação dos hidrogênios perpendiculares entre si, alternados, né? E não por ser uma questão estérica, o que não faz nem sentido, sendo que os hidrogênios estão muito distantes um do outro. Então, essa foi o que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí. E futuramente a gente vai fazer mais vídeos utilizando o programa Orca, não só de otimização, mas cálculo de frequência, análise termodinâmica, que é bem bacana, espectros eletrônicos, fazer tudo isso aí. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, deixem um comentário aí embaixo do vídeo e espero vocês no próximo vídeo, beleza? Então, abraço para todos vocês, até mais, pessoal.